Quando um texto tem unidade, coesão e coerência, ele conta com a presença dos elementos básicos daquilo que a gente chamou numa aula anterior de textualidade. A aula de hoje é sequência das duas anteriores. Nós estamos trabalhando aquilo que chamamos de as qualidades básicas do parágrafo. Na primeira aula, nós trabalhamos a unidade, devem estar lembrados, depois trabalhamos a coesão e hoje, para concluir, trabalharemos a coerência. Eu dizia a vocês na aula anterior que a unidade e a coesão são a matéria-prima, representam a matéria-prima da coerência. Eu também fiz questão de ressaltar que nós estamos trabalhando separadamente esses elementos apenas por uma questão didática, por uma questão de caráter pedagógico. A rigor, na prática, fica difícil separar esses elementos. Ora, no geral, um texto com ausência de unidade compromete a sua coerência. Um texto com ausência de coesão também compromete a sua coerência. De tal modo que, repito, para vocês entenderem bem, na prática é complicado separar esses três elementos. No caso da coerência, que é o tema da aula de hoje, eu vou projetar para vocês um pequeno período. Eu quero que vocês acompanhem a leitura desse período e tentem perceber se há algo de estranho nele. Acompanhe aí. João trabalhou o dia inteiro. Portanto, estava disposto e descansado. Então, o que acharam desse pequeno período? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou projetar mais uma vez o período e vou dar um tempinho para que vocês matutem um pouco ainda mais sobre ele. Aí vai o texto. Então, não sei se deram conta do seguinte, antes de entrarmos no mérito do sentido ou dos sentidos do que estamos lendo. O período não tem nenhum problema de ordem gramatical. O período não tem nenhum problema de ordem coesiva. Ou seja, há uma expressão de transição conectando os dois momentos. Mas é possível também, e eu creio que vocês perceberam, que há algo de estranho no relacionamento de sentido entre os dois momentos do texto. Ou seja, o primeiro momento afirma que o João trabalhou o dia inteiro. Ora, a consequência natural disso era que João estivesse cansado. Mas o texto, o segundo momento do texto, aponta para uma outra direção. Aponta para uma ideia de conclusão lógica. Verificaram? João trabalhou o dia inteiro, portanto está descansado. O segundo momento, iniciado pela expressão de transição, portanto, ele contraria a relação de sentido com o primeiro. Temos, então, uma flagrante ausência de coerência. O que não acontece, por exemplo, no texto que eu vou compartilhar agora com vocês. Trata-se das mesmas ideias, eu apenas lancei mão
de uma outra expressão de transição, ou seja, eu mudei a forma de coesão entre o primeiro e o segundo momento deste pequeno texto. Observem. João trabalhou o dia inteiro, mas estava disposto e descansado. A única mudança que eu fiz foi no mecanismo de coesão. Em lugar da expressão de transição, portanto, eu usei a expressão de transição mas, que é uma conjunção adversativa. Aí sim, se vocês bem perceberam, a relação de sentido entre o primeiro momento e o segundo momento alterou-se. Observem mais uma vez. A segunda ideia é adversativa em relação à primeira. E aí a relação de sentido entre o primeiro e o segundo momento passa a ser perceptível, passa a ser compreensível, passa a ter lógica. E por conta disso, este pequeno período passa a ter coerência. Para reforçar mais ainda a nossa compreensão do que seja coerência, eu vou compartilhar agora com vocês um texto maior, um parágrafo, mas já advirto. Este parágrafo sofre com ausência de coerência, já para vocês fazerem a leitura preocupados com isso. De tal modo que a gente vá descobrir, acentuar o nosso conhecimento sobre coerência a partir de um texto e aí uma observação, não é? A gente está chamando de texto, mas é um texto entre aspas, porque um texto, para ser chamado de tal, ele precisa ter, eu vou usar um termo aqui, referido na aula anterior, ele precisa ter textualidade. Então, se um texto, entre aspas, não tem unidade, não tem coesão, não tem coerência, não se pode referir a ele como sendo um texto. Certo? Acompanhe aí a leitura. Há duas principais causas da exploração do trabalho infantil no país. A primeira está relacionada à falta de fiscalização do cumprimento das leis pelo governo. As crianças exploradas são sempre de origem pobre. Uma outra preocupação é que as crianças não têm tempo para frequentar a escola. O mundo está cheio de injustiças. Ora, nós estamos diante de um falso texto, porque é flagrante a ausência de coerência nele. Se vocês bem perceberem, nos dois primeiros momentos do texto, a gente chega a se iludir. Vejam, há duas principais causas da exploração do trabalho infantil no país. A expectativa está criada na frase resumo. O autor se propõe a falar sobre as duas principais causas da exploração do trabalho infantil no país. E, no primeiro momento do que a gente pode chamar de desenvolvimento, de fato ele dá conta disso. Tanto que ele usa uma expressão de transição para conectar este primeiro momento do desenvolvimento à frase resumo. A primeira, ou seja, a primeira causa está relacionada à falta de fiscalização do cumprimento das leis pelo governo. O terceiro período, entretanto, ele já foge, embora a temática geral seja a mesma, o terceiro período destoa do que o autor prometeu explorar e destoa do que aparece no segundo período. O quarto período do texto, uma outra preocupação é que as crianças não têm tempo para frequentar a escola.
Ora, esse mecanismo coesivo aí, essa expressão de transição, uma outra preocupação, soa como muito esquisito nesse aparente texto. Ora, se eu me refiro a uma outra preocupação, implícito deveria estar que eu já havia me referido a uma primeira preocupação, mas isso não aparece no texto. Por fim, o autor fecha o texto da seguinte maneira: o mundo está cheio de injustiças. Ora, isso que aparentemente seria uma frase conclusiva, destoa por sua enorme abrangência daquilo que o autor prometeu na frase resumo deste pequeno e aparente texto. Uma coisa é curiosa aqui, e eu preciso chamar a atenção de vocês para isso. A rigor, nós não estamos diante de nenhuma dificuldade de ordem gramatical. O texto não tem problemas de ordem gramatical. O texto, a rigor, não tem problemas no que tange à presença de elementos coesivos. O texto tem problemas em relação aos sentidos que deveriam dar nexo aos seus vários momentos. É perceptível que o texto peca e muito pela ausência de coerência. Interessante também observarmos o seguinte: por isso que eu falei que nós estamos trabalhando separadamente esses elementos apenas por questão didática. Mas observem, o texto sofre pela falta de unidade. A coesão está presente, mas a coesão não representa legitimamente o relacionamento entre as ideias. Portanto, a consequência disso é a ausência de coerência neste texto. Eu vou parar só um pouquinho para lembrar a vocês que o nosso curso Caminhos da Redação tem como principal referência bibliográfica o meu livro A Engenharia do Texto. Se vocês tiverem interesse em aprimorar, em buscar os detalhes em relação aos temas que a gente tem abordado aqui em nossas aulas, o livro está à disposição no site da Chiado Books. Eu deixarei o link logo abaixo deste vídeo. Eu vou compartilhar agora um texto bem simples de um aluno do 9º ano do ensino fundamental, para que nós possamos reforçar a nossa compreensão sobre o que seja coerência. Acompanhem. Dos meus professores na escola, gosto particularmente de 3 e tenho razões para isso. O primeiro é o professor Henry de Geografia. Ele explica muito bem o conteúdo de sua disciplina em aulas super interessantes. O segundo é o professor Rafael de História. Ele consegue deixar a aula incrivelmente divertida, ao mesmo tempo em que nos ensina. Por fim, gosto também do professor Aldemir, de Matemática. Ele sempre me cumprimenta e está sempre alegre e sorridente. São ótimos professores. Simples, objetivo e com a presença dos elementos básicos, das qualidades básicas que devem estar presentes num bom texto. Nós temos então a presença da unidade. O autor promete falar sobre 3 dos seus melhores professores e, ao mesmo tempo, promete dizer as razões pelas quais gosta ou tem preferência por eles. Então, o compromisso do texto está posto. Vou falar dos 3 professores e vou dizer por que gosto de cada um deles. Isso acontece ao longo do desenvolvimento do texto de forma muito pontual. Verifiquem. O primeiro é o professor Henry de Geografia.
Aí vem a razão, a explicação pela qual o autor do texto gosta desse professor. Ele explica muito bem o conteúdo de sua disciplina em aulas super interessantes. Depois, o autor usa um outro mecanismo de coesão ou expressão de transição. O segundo é o professor Rafael, de História. Novamente, ele vai se referir a esse professor lançando mão de uma outra expressão para fazer o nexo. Ele consegue deixar a aula incrivelmente divertida ao mesmo tempo em que nos ensina. Para concluir o desenvolvimento, o estudante autor do texto usa a expressão por fim, sinalizando para o leitor, dando pistas para o leitor de que ele vai concluir o que ele considera o desenvolvimento do seu parágrafo. Por fim, gosto também do professor Aldemir, de matemática. Aí ele volta a usar uma expressão de transição para fazer a relação da ideia seguinte com o professor Aldemir. Ele sempre me cumprimenta e está sempre alegre e sorridente. A partir daí, resta a ele concluir o texto. São ótimos professores. Mais uma vez, ele retorna ao ambiente do texto, ou aos ambientes anteriores do texto, para encerrar. Tiveram dificuldades para entender? Com certeza que não. Quando um texto tem unidade, coesão e coerência, ele conta com a presença dos elementos básicos daquilo que a gente chamou numa aula anterior de textualidade. A textualidade é que faz com que um texto não se limite a apenas um amontoado de frases. A textualidade é que faz com que um texto seja um verdadeiro texto, no sentido pleno da palavra, como este que nós acabamos de analisar. Para concluir a nossa aula de hoje, eu vou projetar mais um parágrafo. Não se preocupem, logo mais nós estaremos terminando as nossas aulas referentes ao parágrafo. Logo mais nós passaremos a trabalhar com textos maiores envolvendo vários parágrafos, à luz, claro, de tudo o que nós aprendemos em relação a essa unidade menor. Acompanhem, é só para reforçar mesmo tudo que vimos até então sobre coerência. Nessas alturas, não. Vamos fazer o seguinte, é para reforçar até então tudo que vimos sobre unidade, coesão e coerência. Eu já os advirto que esse texto tem todos esses elementos. Portanto, é um texto no sentido pleno daquilo que se pode considerar um texto. Tentem perceber todas essas conexões relacionadas à unidade, à coesão e à coerência presentes neste texto. Em seus estudos de mecânica dos fluidos, Leonardo da Vinci foi o primeiro a notar um fenômeno chamado de salto hidráulico. Trata-se do fato de a água se espalhar pela pia, por exemplo, antes de tomar a direção do ralo. Esse comportamento intrigou os cientistas e só foi desvendado em 2018, quando pesquisadores da Universidade de Cambridge demonstraram que isso ocorre por conta da tensão superficial e da viscosidade da água. A compreensão desse fenômeno, conforme afirmam os cientistas de Cambridge, pode vir a ter uma aplicabilidade prática: o melhor aproveitamento da água em serviços de limpeza.
Eu vou me abster de fazer maiores comentários, porque tenho absoluta convicção de que, se vocês acompanharam todas as aulas anteriores, os elementos básicos, as qualidades básicas presentes nesse texto se tornaram visíveis e claramente compreensíveis para todos vocês. O texto tem unidade, a primeira qualidade básica. O texto tem coesão, a segunda qualidade básica. O texto tem coerência, a terceira e maior de todas as qualidades básicas. E aqui eu estou falando separadamente, mas não se esqueçam, essas qualidades, elas não podem ser separadas. Elas atuam em conjunto, elas representam aquilo que a gente chama de processo, portanto, são inseparáveis. Como estamos fazendo um trabalho de natureza didática, a gente separa para melhor compreender. Nós vamos ficar por aqui, mas voltaremos na próxima aula. Aguardo todos vocês. Até lá. Então, gente, vamos juntos descobrir os caminhos da redação?